Prezados estudantes da disciplina Análise Estatística com Softwares, nessa aula nós faremos uma introdução ao Excel, ao cálculo de algumas operações, e para isso nós faremos cálculos com números índice. Entre as operações que nós faremos no Excel, nós faremos a operação de divisão, iremos formatar números, trabalhar com casas decimais, arredondamento, faremos a fixação de linhas de referência e a replicação de fórmulas. Especificamente, nós faremos o cálculo de taxas de inflação entre dois períodos de tempo quaisquer, tanto no ponto de vista da taxa de inflação mensal, da taxa de inflação acumulada no ano e da taxa de inflação acumulada em 12 meses. E aproveitaremos esses procedimentos para calcular a perda de poder de compra que é provocada pela inflação, um fenômeno que vocês conhecem, e como fazer a correção monetária de um determinado valor. Como vocês se recordam das suas aulas de macroeconomia, uma das preocupações que existe do ponto de vista do estudo da macroeconomia é com a avaliação do custo de vida. E aí, nós, sempre que estudamos esse tema, nós vemos que o custo de vida, ele é calculado, ele é medido por um índice de preços ao consumidor, que é produzido da seguinte forma: consumidores são entrevistados e eles reportam quanto que eles consomem de uma grande quantidade de mercadorias. Alimentos, telefonia, habitação, transporte, vestuário e etc. Então, eles reportam quanto que eles consomem por mês de diferentes tipos de mercadoria e, naturalmente, para cada uma dessas categorias, como alimentos, as pessoas efetivamente declaram quanto elas consomem de arroz, quanto que elas consomem de feijão. Então, a pessoa vai lá e diz, olha, a minha família consome 4 quilos de feijão por mês, consome 5 quilos de arroz por mês, consome 2 dúzias de ovos, e assim sucessivamente. Isso também vale para as outras mercadorias, como consumo de combustível, consumo de internet, consumo de telefone, mercadorias que são utilizadas para se fazer o reparo da habitação, com medicamento, itens de higiene pessoal. E em função disso, define-se a cesta de consumo de mercadorias, através das informações que são dadas por um grande número de consumidores. Para cada tipo de mercadoria é feita uma média de consumo e, com isso, é definido o que nós chamamos do consumidor médio ou do consumidor representativo, que é aquele que consome uma média dos consumos dos consumidores individuais que foram entrevistados. Depois que a cesta de consumo média ela é montada, ela é especificada, né, em termos das quantidades consumidas para os diferentes tipos de mercadorias, então procede-se a coleta dos preços dessas mercadorias. E aí, tendo o preço da mercadoria e a quantidade consumida de cada mercadoria, multiplicando-se o preço pela quantidade, obtém-se o gasto que é feito com cada tipo de mercadoria por esse consumidor médio. Soma-se todos os gastos feitos com todos os tipos de mercadorias, então nós temos ali o valor dessa cesta de mercadorias. Tendo o valor da cesta de mercadorias, então é feita uma atribuição, né? É criado o valor do número índice na database. Então, essa data em que foi especificada a coleta das informações e dos preços, ela é chamada de database. E aí, usualmente, define-se que o valor da cesta de mercadorias na database, ele é igual a 100, né? 100 reais. A gente sabe, né, que o valor da cesta não é 100 reais, mas ele é convertido para 100 reais. Né? Então, digamos que o valor da cesta de mercadorias fosse 680 reais. Então, a gente vai dizer o seguinte: 680 reais é igual a 100 reais. Tá?
E aí a gente vai ter o valor da cesta na database. E, naturalmente, o valor do índice de preços ao consumidor, né, que é o valor da cesta de mercadorias ali na database, ele vai ser exatamente igual a 100. Bom, aí passa-se, chega o outro mês, é feita novamente uma coleta de preços das mercadorias. E aí, em função do preço das mercadorias agora no segundo mês, esse preço é multiplicado pela quantidade consumida da mercadoria. Então, nós temos agora o gasto que foi feito ali pelo consumidor médio, consumidor típico, com cada tipo de mercadoria. E aí, ao somar os gastos que são feitos para cada tipo de mercadoria no segundo mês, nós temos então o quê? O valor da cesta de mercadorias no segundo mês, que é o valor da cesta em um determinado mês. Bom, se nós dividirmos o valor dessa mesma cesta de mercadorias em um mês qualquer, pelo valor que essa cesta tinha na database, né? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o índice de preços ao consumidor no mês ali de referência. Né? Então, a gente divide o valor da cesta no determinado mês pelo valor da cesta na database e multiplica por 100. Tá? E aí isso vai dar o índice de preços ao consumidor em um determinado mês. Isso é assim que é feito o cálculo do IPCA, do INPC, do IGP, do índice do IPC, que faz parte do IGPM, que é assim que é feito o cálculo do IPC da FIPE, do ICV, que é o índice de custo de vida do DIEESE, e qualquer índice de preços que ao consumidor que se possa estabelecer. Para calcular a taxa de inflação utilizando o índice de preços, então a gente vai fazer assim, que a taxa de inflação que vai estar acumulada entre dois períodos de tempo quaisquer, T asterisco e T, tá? Sendo o T asterisco um período de tempo passado e T um mês de referência em relação ao qual a gente queira calcular a taxa de inflação, então a gente vai ter uma formulação geral, que vai ser o quê? A variação percentual de preços entre o mês, o período T asterisco e T, vai ser calculado de que forma? O índice de preços em T menos o índice de preços em T asterisco dividido pelo índice de preços em T asterisco. Repara que isso aqui é a formulação do cálculo da taxa de crescimento do índice de preços em relação ao momento, ao período T asterisco. Então, a gente vai pegar essa razão aqui, vai multiplicar por 100%, então nós vamos ter o quê? A taxa de inflação acumulada entre esses dois períodos, medida em porcentagem. Que também pode ser calculada por essa formulação aqui à direita, que nada mais é do que a separação desse numerador, claro que carregando o denominador, então eu vou ter o índice de preços em T, pelo índice de preços em T asterisco, que é esse fator, menos o índice de preços T asterisco sobre ele próprio, que vai dar 1, vezes 100%. Então, se eu quiser calcular a taxa de inflação mensal, basta eu considerar como T e T asterisco, aqui na fórmula, que T é o mês para o qual quero calcular a taxa de inflação e T asterisco é o mês anterior. Então, agora, vamos passar para a planilha e fazer o cálculo da taxa de inflação mensal para o IPCA. Então, essa aqui é a planilha que nós vínhamos utilizando, tínhamos trabalhado na aula passada, feito algumas formatações nela, né? Então, nós vamos agora fazer o seguinte, a gente vai lá para o último dado, né? Então, vou colocar o meu cursor aqui numa célula qualquer, vou colocar aqui nessa coluna do índice geral de preço, e vou pegar Ctrl, seta para baixo, para ir lá para a última coluna. E aí eu tenho aqui o valor do IPCA medido para dezembro de 2020. Bom, então, de acordo com o que nós vimos, para calcular a taxa de inflação mensal, basta eu fazer o quê? Eu tenho que dividir o índice de preços aqui do mês pelo índice de preços do mês anterior e descontar 1, né? E depois colocar em porcentagem.
Para o Excel fazer uma operação numérica, um cálculo, né, uma operação matemática, um cálculo numérico, a gente vai precisar explicar para ele que é isso que a gente quer que ele faça, né? E a maneira de dizer isso para o Excel é utilizando o sinal de igual. Então a gente aperta assim. Vou colocar um pouco mais para cima para ficar mais visível para vocês. Então eu vou colocar assim, igual, tá? E vou selecionar a célula aqui do lado. Repara que ele já pega ali a referência B494 e vou dividir pelo índice do mês anterior, que está na B493. E aí, depois de colocar ali a barra de divisão, eu posso fazer de duas formas. Ou eu aperto o botão em cima aqui do índice de preços lá para novembro de 2020, ou eu posso também digitar. Eu escrevo B493. Repara que ele já selecionou ali a célula, que ela está destacada em vermelho. E aí eu faço assim, ó, menos 1, que completa a fórmula, aperto o Enter. Tá? E aí já vai dar 1,35%. Bom, mas por que deu já 1,35%, já deu a medida da inflação em porcentagem, né? Eu não multipliquei por 100 e nem dividi por 100. Porque eu fiz o seguinte, ó, aqui, nessa barrinha de comando, eu tenho a opção de formatar o número, né? Então eu poderia ter deixado ele assim, tá? Com mais casas decimais. Então, se eu uso esse botão aqui, ó, de aumentar casas decimais, eu aumento, coloquei aqui 5 casas. Se eu quiser diminuir, eu venho para esse botãozinho aqui que está à direita, diminuir casas decimais, e aperto ele, eu escolho quantas casas decimais eu quero que apareçam, tá? Então, ali no caso, se eu quisesse 4 casas decimais, deixaria assim. E para aparecer em porcentagem, eu poderia fazer de algumas formas, né? Uma delas seria fazer o seguinte: eu aperto aqui, ó, esse botão estilo porcentagem, ou eu venho aqui e escolho esse formato de porcentagem, tá? Vou fazer esse aqui uma vez, aí vou desfazer, né? Você pode fazer Ctrl Z ou apertar essa setinha aqui. Então eu poderia também apertar esse botão de porcentagem, tá? Só que o que acontece? Quando eu uso esse formato aqui em cima, ele já está falando, eu vou colocar em porcentagem com 2 casas decimais. Por isso que aconteceu de antes, tá 1,35%. Agora, quando eu usei o botão, aqui não tem informação. Então, ele me mostra só com a unidade. E aí, se eu quiser aumentar o número de casas decimais, eu venho aqui e aperto o botão 1, 2. Tá? E já vai aparecer ali 1,35%. Ok? Bom, então a gente tem aqui o cálculo da taxa de inflação mensal para dezembro de 2020, medida pelo IPCA. Bom, então qual foi a taxa de inflação mensal ali para novembro? Bom, para novembro a gente vai fazer da mesma forma. Eu vou fazer igual o índice de preços, o IPCA de novembro, aí vou dividir pelo IPCA de outubro, menos 1, aperto Enter, né? Como a célula já estava formatada previamente, vai dar 0,89%. Tá? Bom, para eu calcular aqui para os meses anteriores, eu teria que fazer esse mesmo procedimento. Tá? Daria certo, calcularia a taxa de inflação mensal corretamente. Porém, como a série é muito longa, né, fazer a digitação dessa fórmula célula a célula é muito trabalhoso e gasta muito tempo. Então, eu vou mostrar para vocês uma maneira rápida, né, de replicar essa fórmula para que a gente ganhe velocidade no cálculo e fique mais concentrado ali com a leitura das taxas de inflação que foram medidas. Tá? Então, repara, eu vou aqui destacar a fórmula, né? Ou seja, eu quero ver o que essa fórmula está pegando como referência de cálculo. Então, eu vou fazer assim, eu coloco o cursor na célula que eu quero ver e aperto a tecla F2. Aperto F2, o Excel vai abrir a fórmula para mim. E, por padrão, tudo aquilo que o Excel estiver usando
como célula de referência para fazer o cálculo, então ele vai destacar em cores, né? Então, ó, o numerador B494 está aqui em azul, né? Corresponde ao que aparece na fórmula, e B493, que é o denominador, está em vermelho, que é o que está correspondendo ao valor que está aqui nessa célula. Tá? Então é isso que acontece. Se a gente abrir a de cima, aí você vai ver o mesmo padrão, né? Ou seja, a célula de referência para o numerador está à esquerda, enquanto que a célula de referência para o denominador está à esquerda e uma linha para cima. Então, ou seja, quando eu movi se eu pegasse e fizesse o seguinte, olha, eu faço Ctrl C, copio e colo aqui, ó, Ctrl V, o que vai acontecer? O Excel ele vai mover as referências. Então, essas referências que estavam aqui, ó, né, na célula B494 e B493, a hora que eu movesse essa fórmula para cima, então a fórmula foi uma linha para cima na mesma coluna. Então, o que vai acontecer? Ele vai ajustar os identificadores de linha, né? Então, o que era 494 passou a ser 493, o que era 493 passou a ser 492. Então, tudo se moveu uma linha para cima. Como a gente deslocou a fórmula na mesma coluna, então a identificação de coluna B não se alterou. Tá? Então, a gente vê o seguinte, bom, então, quer dizer que se eu fizesse assim, ó, Ctrl C e colasse na célula de cima, a fórmula também se deslocaria uma linha para cima. Né? Vamos ver se deu certo. A gente aperta F2, abre e está aqui. Ó, né? O padrão se manteve. Então, com isso, a gente pode fazer o quê? A gente pode ganhar velocidade da seguinte forma. Ou a gente pode fazer assim, tá? Que eu vou mostrar. Você pega o cursor, ó, você está vendo que o meu cursor está aparecendo como um mais branco contornado de preto. Você coloca ele aqui, ó, no canto inferior direito da célula. Ó. Ele está um mais cheinho, né, branco contornado de preto. Você coloca aqui no canto, ó, ele vai ficar um mais seco e preto. Aí você aperta o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta para cima. Ó. Repara que está aparecendo algumas células selecionadas, né? Se você soltar o botão esquerdo do mouse, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar a fórmula que estava aqui na célula de origem, né? Bom, então, se isso deu certo, quer dizer o seguinte, que a hora que eu abrir a fórmula aqui dessa célula, ela vai estar pegando no numerador o valor que está aqui e no denominador o que está acima dele. Então, vou abrir aqui, vou apertar F2, está lá. Né? Então, esse é um jeito. Né? Mas também, aí você poderia arrastar até lá em cima, soltar, ele vai calcular certinho. Tem um jeito que é mais rápido ainda, que é o seguinte, você pega ali onde está a fórmula, você faz Ctrl C. Aí você aperta Ctrl, a tecla Shift de maiúsculo e a seta para cima. Aí você aperta a seta para cima, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar até chegar lá em cima. Aí você solta todas as teclas, permanece selecionado, tá? Se eu apertar Ctrl V agora, né, comando de colar, ele vai colar a fórmula, só que vai colar inclusive aqui no rótulo, e eu não quero isso, né? Então eu vou tirar a célula do rótulo da seleção. Então eu vou apertar a tecla Shift de maiúsculo e a seta para baixo uma vez. Pronto. Aí eu solto a tecla Shift, está selecionado até o primeiro dado ali de índice de preços, sem pegar o rótulo. Aí eu posso fazer o quê? Ctrl V, copio. Né? Posso fazer Ctrl V ou uso esse comando aqui, ó, de colar. Tá? Aí pronto, ele cola as fórmulas para a gente. Repare o que aconteceu aqui, ó, nessa célula veio uma mensagem, olha, valor, né? Ele não está sabendo o que fazer ali, por quê? Vamos abrir a fórmula. Se a gente abrir, ó, o que está acontecendo? Ele está pegando esse número aqui como numerador, só que ele está pegando esse texto como denominador. E claro, né, o Excel ele não sabe como fazer essa divisão. E nós também não sabemos, né, dividir por texto. Por isso que está dando essa mensagem. Então, ou seja,
Aqui, para dezembro de 79, com essa série, a gente não tem como calcular a taxa de inflação mensal, porque nós não temos ali um dado anterior. Então, aqui a gente simplesmente apaga a fórmula, deixa em branco, porque não há cálculo que possa ser feito. Bom, feito o cálculo da taxa de inflação mensal, agora vamos passar ali para o cálculo da taxa de inflação acumulada no ano. Né? E aí, para isso, agora, já que eu estou aqui em cima mesmo, eu vou começar daqui de cima. Né? Então, o que acontece? Né? Conforme vai tendo inflação, o índice de preço vai mudando, então quando termina janeiro, a gente vai ter a inflação de janeiro, né, que vai ser a taxa de inflação que foi acumulada no próprio ano ainda. Mas quando nós chegarmos em fevereiro, terminar fevereiro, aí nós já vamos ter o quê? A inflação de janeiro e a inflação de fevereiro. Então, no ano, nós já vamos ter um acúmulo de inflação para 2 meses. Quando nós chegarmos ao final de março, a inflação vai estar acumulada no ano por 3 meses e assim sucessivamente. Tá? Bom, então, taxa de inflação acumulada no ano. Vamos olhar aquela nossa referência para a gente ver como que a gente vai fazer esse cálculo. Então, aqui no caso, para a gente calcular a taxa de inflação acumulada no ano, basta eu continuar usando aquela fórmula do cálculo da taxa de inflação, só que T vai ser o mês até o qual a inflação se acumulou. E T asterisco vai ser sempre dezembro do ano anterior. Então, vamos passar lá para a planilha. Bom, então, de acordo com o que nós vimos ali na fórmula, vai ser como? Eu vou pegar a taxa o valor do índice de preços no mês. Então, aqui, janeiro de 80, vou dividir pelo índice de preços em dezembro do ano anterior, dezembro de 79. Então, e aí vou ter que descontar 1, e aí deu 0,07. Né? Só que eu quero que apareça em porcentagem. Né? Então, eu tenho essa opção de mostrar aqui como porcentagem, ou então eu teria que multiplicar tudo isso por 100 e dividir por 100. Tá? Então, vamos ver agora como formatar isso de uma outra maneira. Você pode vir aqui e abrir a formatação de números. Né? Tem uma setinha aqui no canto, aí você aperta 2 vezes, o Excel vai dar ali uma janela de formatação de células. Tá? E aí, estou aqui na formatação do número, tem outras possibilidades. Né? Eu quero formatar número, só que eu não quero que ele apareça como número, que é o que já está acontecendo. Eu quero que apareça como porcentagem. Então, eu vou pedir porcentagem e eu quero 2 casas decimais. Tá? Então, se eu quisesse 3, eu aumentaria o número aqui. Se eu quisesse 4, eu aumento. Se eu quiser baixar para 1, né, ou nenhuma, eu mexo aqui nessa janelinha. Então, eu vou deixar com 2 casas decimais para deixar compatível e vou apertar OK. Né? Bom, e aí eu tenho aqui a taxa de inflação acumulada no ano até janeiro. Né? Quando eu tiver aqui em fevereiro, então como é que vai ser? Eu vou pegar a taxa de inflação acumulada, perdão, vou pegar o valor do índice de preços em fevereiro, vou dividir pelo índice de preços, só que agora é de dezembro do ano anterior, menos 1. E aí deu esse valor aqui, 0,12. Tá? Mas eu quero, primeira coisa, né? Eu quero mostrar em porcentagem, né? Então você pode fazer todas as formatações das maneiras que eu já mostrei para vocês, ou você pode usar uma que foi lá na aula introdutória, que é copiar o formato, né? Então você pode colocar o cursor aqui nessa célula, aí usa aqui o pincel de formatação, aperta ele, clica, aperta aqui na célula de baixo, que aí ele vai colocar em porcentagem com 2 casas decimais. Né? Então, repara que aí agora, né, então janeiro teve uma inflação de 6,62, depois em fevereiro uma inflação de 4,62, só que a hora que a gente acumula,
as taxas de inflação dos 2 meses, aí nós já temos 11,54. Tá? Repara que essa taxa de inflação aqui, ó, ela vai ser a taxa de inflação medida, então, de fevereiro em relação a dezembro do ano anterior. Tá? E aí eu posso continuar fazendo dessa forma, né? Ou seja, eu venho aqui para março, pego o índice de março, divido pelo de dezembro, menos 1, aperto o Enter, dá o cálculo, aí eu copio aqui o formato, beleza? Tenho que, até março de 80, no ano, acumulou-se a inflação de 18,27%, de acordo com o IPCA. Né? Só que também, né, fazer isso célula a célula é muito trabalhoso, né, leva muito tempo e tal. E também tem uma coisa, né? Repara, eu poderia falar, então vou copiar a célula e colar para baixo. Vamos ver, né? Então eu copio, venho aqui para a célula de baixo e colo. Então fiz Ctrl C, agora Ctrl V. Né? Então vamos ver o que aconteceu. Eu vou abrir a fórmula, então pegou o mês contra dezembro. Aqui em fevereiro, pegou o índice do mês contra dezembro do ano anterior. Em março, o índice do mês contra dezembro do ano anterior. Quando chegou aqui, ó, que eu simplesmente copiei a fórmula para baixo, olha o que aconteceu. Pegou o índice do mês corretamente, só que em vez de dividir por dezembro do ano anterior, fez o quê? Dividiu por janeiro de 80, né? Toda a célula foi deslocada para baixo, uma linha. Aí você pode consertar, né? Você poderia fazer assim, ó, você troca B3 por B2, e aí vai lá para dezembro, né? Então agora eu só vou voltar, né? Ou você pode pegar aqui, ó, traz o cursor, segura, vê que agora o cursor também, né? Ele estava como um mais branco, mais cheio e contornado de preto, agora ele fica ali num outro formato, né? Como se fossem duas setas para os dois lados, né? Você aplica o botão esquerdo do mouse, põe a célula para cima e solta. Aí corrige também, né? Beleza, tá certa a fórmula agora. Só que tenta imaginar você fazer isso célula a célula, né? É muito trabalhoso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma opção mais rápida, né? Que é a seguinte. Eu vou travar a referência de linha, né? Então, vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui em janeiro, né? Porque o que eu quero? Eu quero que a hora que eu quero colar essa fórmula aqui para baixo, só que eu quero que pegue o índice da mesma linha no numerador, mas no denominador eu quero sempre dezembro do ano anterior. Então eu vou fazer como? Eu vou abrir ali a primeira, né? E vou fazer assim, ó. Eu quero travar, eu quero colar essa fórmula aqui para baixo, aí eu quero que essa referência vá se ajustando para as linhas de baixo, mas essa referência aqui eu quero que fique inalterada, tá? Então, para fazer isso, como é que eu procedo? Eu faço assim, ó, eu coloco um cifrão, tá? Na frente da referência de linha, então coloco um cifrão na frente do 2. Então, com isso, eu travei a linha 2, tá? Mas a coluna B está solta. Então, esse é um jeito. O outro é fazer assim. Eu vou apagar, então, aqui o meu cifrão. Vou voltar para o que era antes, tá? Vou abrir de novo. Aí, coloco o cursor aqui, ó, entre o B e o 2. Aí, eu vou apertar F4 uma vez. Ele coloca um cifrão na frente da referência de coluna do B e um cifrão na frente da referência de linha 2. Tá? Então, ele travou linha e coluna. Então, se eu mexer essa fórmula para baixo, aquela referência de linha 2 vai ficar sempre como 2. Se eu mexer essa fórmula para os lados, o que vai acontecer? Como eu não vou mudar de linha, o 2 vai ficar naturalmente inalterado, mas como eu mudar de coluna, como o B está travado por causa do cifrão, então também não vai mexer a célula de referência da coluna B. Tá? Mas digamos que eu não queira travar a coluna. Então eu faço assim, eu aperto F4 mais uma vez, aí ele trava só a referência de linha. Se eu apertar F4 pela terceira vez, ele destrava a linha e trava a referência de coluna. E se eu apertar F4 a quarta vez, ele volta
para a situação original em que nem linha e nem coluna estão travados, tá? Então, tem todas essas opções, eu vou usar aqui o F4. Apertei uma vez, travou linha e coluna, apertei uma segunda vez, travou só a linha, e aí eu vou apertar Enter, né? Ok. Feito isso, então agora eu posso copiar e colar para baixo, e repara que o número não muda, né? Por quê? Porque o cálculo agora está certo. Se eu colar aqui de novo para baixo, você vai ver que o número não muda porque o cálculo está certo. E aí vou abrir a fórmula. Então, para desativar aqui esse comando de copiar, vou apertar ESC, tá? E aí vou apertar F2 para abrir a célula. Aí repara, né, que conforme eu fui colando a fórmula para baixo, essa referência aqui, ó, ela se ajustou, né? Então ela estava como B3, aqui embaixo ela já vai aparecer como B4, aqui ela aparece como B5. E veja que a referência do denominador, ó, que é 2, continuou inalterada, tá? Beleza. Aí com isso, a gente consegue fazer o quê? Copiar essa fórmula e colar até dezembro, né? Então eu vou vir aqui, ó, posso fazer Ctrl C, né? Trago aqui até dezembro e aperto Ctrl V. Pronto. A fórmula está agora correta. Então, se tiver certo, vai estar pegando esse índice aqui de dezembro de 80, dividindo pelo índice de dezembro de 79. Né? Então, abrindo a fórmula, a gente vê que, de fato, isso aqui acontece. Tá? Ok, só que agora vamos para 81. Né? Então, 81 eu poderia fazer o quê? Repetir todo esse cálculo. Né? Vou dividir o índice de janeiro de 81 pelo índice de dezembro de 80, menos 1, e aí depois eu travo a referência de linha. Né? Posso fazer isso como eu já fiz aqui anteriormente. Né? Então, vou lá. Janeiro de 81, dividido por dezembro de 80, menos 1. Ok. Só vou colocar agora em formato de percentual, então vou copiar aqui o formato. Opa. Tem que pegar a célula de origem e copiar o formato. Beleza? 6,84. Agora eu vou travar a referência de linha. Né? Eu vou colocar um asterisco aqui na frente do número. Aí pronto, dou Enter. E aí posso fazer como, né? Posso fazer o Ctrl C, Ctrl V, como eu já fiz antes, só que agora eu não posso fazer aquele procedimento da taxa mensal, que eu fui até o começo ou o fim da série. Aqui eu só posso ir até dezembro, né? Então agora eu posso fazer aquele Ctrl C, Ctrl V até aqui dezembro de 81, ou coloco o cursor aqui no canto, até ele aparecer como esse mais pretinho, e arrasto até ali a linha de dezembro de 82. E solto. Tá feito o cálculo. Tá? Ok. Aí, faz isso, né? Vai ajustando. Só que aí tem que fazer ano a ano, né? Então, agora, para fazer aqui para 82, como a gente vai fazer? Eu vou copiar a célula, a fórmula aqui de janeiro, né? Ctrl C. Vou colocar aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui um pouco para o lado, só para ficar mais fácil, né? Eu saber que eu estou no lugar certo. Janeiro de 82, Ctrl V. Beleza, vou ler. Né? Só que aí eu vou ter que arrumar a fórmula. Por quê? Ela está pegando, ó, ela não está pegando dezembro de 81, está pegando corretamente janeiro de 82, mas está pegando dezembro de 80. Né? Então eu vou só mudar a referência aqui, ó, do denominador. Está aqui na linha 14, eu vou colocar para a linha 26, tá? Então pode ser feito assim. Eu pego, coloco o mouse, o cursor aqui em cima, até ficar com aquela aparência ali de duas setas para os dois lados, aperto o botão esquerdo do mouse, mantenho pressionado e arrasto aqui para baixo. Ó. Vai vendo? Ó, aqui a referência ali de linha foi mudando. Ó. Aí eu coloco aqui nesse 26, solto, pronto, a célula está ajustada. Bom, agora eu vou desfazer a ação anterior, tá? Vou apertar Ctrl Z, aí desfaz o ajuste que eu tinha feito, né? Então, aí eu vou arrumar a fórmula de novo. Outro jeito seria fazer assim, né?
tá, a referência de linha é 14, o correto seria 26. Aí eu posso vir aqui, ó, coloco o cursor aqui, apago o 14, escrevo 26, a célula justa, pronto. E aí você pode colar ali para o restante do ano, até dezembro, depois para o ano seguinte tem que ir fazendo o ajuste necessário. E aí, como exercício, eu recomendo que vocês então façam, né, até ali o final da série. Bom, agora vamos passar aqui para o cálculo da taxa de inflação acumulada em 12 meses. Então, para isso, vamos passar ali, vamos rever como é que a gente calcula, né? Então, agora, usando aquela nossa mesma fórmula da taxa de inflação, a taxa de inflação acumulada em 12 meses, o período T vai ser o mês para o qual eu quero calcular a taxa acumulada, e o T asterisco vai ser o quê? Vai ser o mesmo mês do ano anterior, ou seja, um mês que está 12 meses antes. Então, vamos lá. Aqui no caso eu vou passar lá para a parte o último dado da série, né? Então eu vou vir aqui para coluna do lado, que já está calculada totalmente, vou apertar Ctrl Shift, seta para baixo, vou vir para cá. Né? E aí vou vir aqui para a coluna da taxa de inflação acumulada em 12 meses. E esse cálculo diz o seguinte, né, que para eu obter a taxa de inflação acumulada no período de 12 meses, que termina em dezembro de 2020, eu tenho que pegar, dividir o índice de preços de dezembro de 2020 pelo índice de preços do mesmo mês do ano anterior. Então, seria o quê? Dezembro de 2019. Opa, só que ali eu peguei a célula errada, né? Então, é a B. Então, aqui é o índice, divido pelo índice de preços em dezembro de 2019, menos 1. Pronto. Aí aqui eu tenho a taxa de inflação acumulada em 12 meses até dezembro de 2020. Bom, só vou colocar no formato, né, que a gente vem usando. Vou usar aqui um pincel de formatação. Então, até dezembro de 2020, acumulou-se 4,52% de inflação no país. Essa taxa de inflação acumulada em 12 meses, da mesma forma como nós fizemos para a taxa de inflação mensal, a fórmula nós podemos colar para cima porque ela vai se ajustando, né? Porque a hora que eu vier aqui para novembro, eu teria que fazer o quê? Eu teria que estar dividindo o índice de preços em novembro de 2020 pelo de novembro de 2019. Na hora que eu copiasse essa fórmula uma linha para cima, as duas referências se ajustariam uma linha e o cálculo estaria correto. Tá? Então, de maneira semelhante ao que nós fizemos para a taxa de inflação mensal, essa fórmula aqui a gente pode copiar, Ctrl C, e colar até lá em cima. Ctrl Shift, seta para cima, aí mantém pressionado o Ctrl e o Shift, solta, tá? Mantém pressionado o Ctrl e Shift, solta o Ctrl, só segura o Shift e aperta a seta para baixo uma vez. Pronto, tá aqui. Aí cola, Ctrl V ou usa o comando aqui de colar, tá? Aí de novo, né, como aconteceu no cálculo da inflação mensal, alguns valores aqui vão estar aparecendo uma mensagem, né, de erro. Por quê? Por que acontece? Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Ele está pegando essa célula de referência e está achando uma célula que está 12 linhas acima, porém é um texto. Então, né, aqui não tem valor a ser calculado, né, não precisamos aqui da fórmula, a gente pode apagar, né? Ok. E as outras está acontecendo algo pior, né? Não sei se pior, mas também está acontecendo algo que não funciona, por quê? Ele não consegue encontrar uma célula que esteja 12 linhas acima, por quê? A célula que estaria 12 linhas acima estaria aqui, ó, fora da planilha. Então ele não acha, aí ele começa a dar essa mensagem ali que ele não sabe qual é a referência. Né? Então o que acontece? Para todas essas células aqui,
não tem cálculo que possa ser feito para a taxa de inflação acumulada em 12 meses. Então, eu simplesmente vou lá e apago, tá? Bom, aí faltou a última etapa, que era o quê? A taxa de inflação acumulada desde o Plano Real. Conforme nós vimos, né, o Plano Real ele foi estabelecido em julho de 94, então eu vou baixar aqui a planilha até chegar a julho de 94, né, marcou aqui, só vou pintar de volta, né, porque quando eu copiei as fórmulas, como as originais não tinham o destaque amarelo, né, eu copiei por cima, eu perco isso. Então, tem aqui o plano real. Tá? Então, nós vamos calcular a taxa de inflação desde o plano real. Quando eu quero calcular uma taxa de inflação desde um momento qualquer no tempo, né, eu quero a taxa de inflação acumulada entre o momento T e um T asterisco, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o índice de preços no mês T, ali, e vou dividir pelo índice de preços no momento de referência. Bem, aqui no caso do Plano Real, ele foi implementado em 1º de julho de 1994. E a coleta do IPCA, ela ocorre entre o dia 1º e o dia 30. Então, no caso aqui do cálculo da inflação acumulada desde o Plano Real, na escolha da referência, a gente vai ter que ter um cuidado, que é justamente com essa questão das datas. Porque, veja, se o Plano Real começou no dia 1º de julho de 94, então quer dizer que toda a inflação ocorrida durante julho já ocorreu com a nova moeda, com o real. Então, por isso, a gente vai tomar como referência junho de 94. Então, o final de junho de 94 marca o período que antecede a utilização do real como moeda e exatamente assim que começa julho, nós já temos o período do real. Então, aqui no caso, nós vamos calcular a inflação acumulada desde o Plano Real da seguinte forma. Então, nós vamos pegar o índice de preços em julho de 94 e vamos dividir pelo índice de preços em junho de 94. E aí nós subtraímos 1 e temos então aqui que já no primeiro mês de vigência do Plano Real tivemos 6,84% de inflação. Bom, mas eu quero calcular a inflação acumulada desde o Plano Real para todos os próximos meses, inclusive até chegar em dezembro de 2020. Então, aí eu poderia fazer como? Né? Eu poderia pegar aqui para o segundo mês, calcular, pegar o índice de preços aqui de agosto de 94, divido ali pelo índice de preços de junho de 94, subtraio 1, e aí eu vou ter, então, que até agosto nós tivemos, assim, desde do final de junho, começo de julho, até o final de agosto, nós tivemos um acúmulo de 8,83%. Mas fazer isso célula a célula vai ser muito trabalhoso. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui a fórmula, vou abrir, apertando F2, e aí eu vou travar a referência de linha, colocando um cifrão na frente do 176, ou então eu aperto a tecla F4 uma vez, travo linha e coluna, aperto uma segunda vez, travo apenas a referência de linha e OK. Bom, agora para colar essa célula até lá embaixo, aí eu vou fazer um artigo. Primeiro, vou marcar uma célula lá no final dessa coluna, né? Porque a hora que eu pedir para colar tudo, o Excel vai procurar até a primeira célula que tenha que esteja preenchida. Então, eu vou lá para o final, fazendo assim, eu vou vir aqui para essa coluna, vou apertar Ctrl seta para baixo, para chegar lá na linha 494. Aí eu vou vir aqui para a direita e vou escrever alguma coisa aqui nessa célula, só para ela ter um preenchimento e isso se constituir uma barreira para o movimento que eu vou fazer na sequência. Eu vou colocar um X, por exemplo, tá? E aí agora eu vou apertar Ctrl seta para cima, vou voltar lá para o começo, e aí então, agora eu vou copiar essa fórmula aqui, essa célula,
vou apertar Ctrl, Shift, né, a tecla de maiúsculas e a seta para baixo. Mais uma vez, a seta para baixo. E aí, vamos selecionar todo o intervalo. Bom, aí, agora, se eu fizer Ctrl V, o que vai acontecer? A fórmula vai ser colada, o cálculo está feito, só que eu vou colar, inclusive, os formatos de destaque em amarelo. Então, para evitar que isso aconteça, eu poderia fazer como, né? Então, eu vou retroceder, então, vou voltar aqui, Ctrl Z, tá? Vou selecionar, então o intervalo está todo selecionado, só que aí eu vou fazer assim, ó, vou vir aqui em colar e vou usar essa opção, que é colar fórmulas. Tá? Repara que agora os cálculos foram feitos, só que sem aparecer o destaque em amarelo. Né? Um outro jeito de fazer a mesma coisa seria o quê? Eu viria aqui, né, nesse botão colar especial, abro essa janela, eu escolho fórmulas e aperto OK. Tá? E com isso, a gente calcula a inflação acumulada desde a implementação do Plano Real. Aí eu vou lá para baixo, só para ver. Aí aqui, então, nós temos um acúmulo de 548% de inflação desde a implementação do Plano Real, ali no início de julho de 1994 até o final de dezembro de 2020. Você pode até achar que é impressionante, né, essa inflação, mas é todo um período, julho de 94 até final de dezembro de 2020. Se você olhar aqui na coluna da taxa de inflação acumulada em 12 meses, você vai ver algumas, algumas taxas de inflação para um período de um ano móvel, na década de 90, muito elevadas. Aqui, ó, perto do Plano Real, nós temos aqui 4.000%, quase 5.000% em junho de 94. Mas se a gente for ali no ano de 1990, aí nós vamos ver aqui, perdão, isso aqui. Você vai ver que no março, abril e maio de 90, você vai ver taxas de inflação acumulada em período de 12 meses acima de 6.000%, ou seja, 6.000% ao ano. Né? Então, essa taxa de inflação, desde o Plano Real de 548, ela é considerável, né? Mas ela já tivemos taxas de inflação muito superiores, inclusive para períodos bem menores. Bom, aí se vocês se lembram, né, no ano passado foi lançada a cédula de R$ 200, então vamos fazer um estudo do seguinte, né? Imagina que essa cédula de R$ 200 tivesse sido lançada lá em julho de 94, né, com a implementação do plano, e nós tivéssemos mantido uma cédula dessas, né, e tivéssemos ela hoje. A pergunta é, qual é o poder aquisitivo que essa cédula de R$ 200 tem, medido em reais de julho de 94? Que é justamente o cálculo da variação do poder de compra, né? Porque nós sabemos que quando ocorre inflação, a moeda perde poder de compra, né? Ela perde valor real. Então, vamos calcular, né, qual que seria o valor real aqui em dezembro de 2020, no momento T, expresso em reais de julho de 94, de um valor nominal que foi estabelecido em julho de 94, também medido em reais de julho de 94, ou seja, do período T asterisco. Então, a maneira de determinar o valor real ali de R$ 200 lá de julho de 94 em dezembro de 2020 é fazendo como? Eu vou dividir o valor nominal ali da cédula por 1 mais a taxa de inflação percentual acumulada entre o início da implementação do Plano Real e o mês para o qual eu desejo saber
qual foi a queda no poder de compra, ou seja, ou que eu queira saber qual é o poder de compra. Agora, passando ali para a planilha, então, de acordo com o que nós vimos ali da forma, eu vou pegar a cédula de R$ 200 inicialmente. Tá? E aí, de acordo com a instrução, o que eu devo fazer? Eu devo pegar o valor da cédula, né? Então, eu vou pegar assim, igual, aí vou selecionar aqui a célula onde está o valor da cédula e vou dividir, abrir parênteses, 1 mais a taxa de inflação acumulada desde o início do Plano Real, 548,62%. Então, eu vou selecionar aqui essa célula, vou fechar o parênteses e vou apertar Enter. Então, R$ 200, né, a cédula de R$ 200, hoje, em dezembro de 2020, ela tem um poder de compra equivalente a R$ 30,83, medido em reais de julho de 94. Aí, no caso da cédula de R$ 100, né, um procedimento interessante da gente fazer como eu fiz, né, de usar a fórmula pegando valores de outras células, em vez de digitar, é que quando eu mudar aqui o valor de de R$ 200 para R$ 100, para poder saber quanto que é o poder de compra da cédula de R$ 100 agora em dezembro de 2020, mas medida em reais de julho de 94, então basta eu trocar o 200 por 100 e eu já vou obter a resposta de maneira direta, o cálculo já sai direto, que vai ser R$ 15,42. Uma perda de poder de compra expressiva, mas a gente tem que levar em consideração, né, que o plano tem mais de 26 anos, então é algo que, assim, comparativamente a outras moedas que o Brasil já teve, o real ainda é bem sucedido do ponto de vista de existência, de permanência e sustentação de algum poder de compra. Mas claro que o poder de compra caiu significativamente. Mas é uma outra questão que a gente pode ter é a seguinte, né? Como fazer então uma correção monetária? Ou seja, caso eu tivesse R$ 200 lá em julho de 94, quanto que eu teria que ter agora em dezembro de 2020, de forma que o poder de compra de R$ 200 em julho de 94 tivesse sido mantido inalterado. Né? Então, quando a gente precisa fazer um cálculo como esse, a gente vai ter que fazer a correção monetária de um valor nominal que foi estabelecido num período do passado, né? E aí medida em reais ali desse momento passado, para um valor nominal do momento mais atual. E aí nós vamos, então, fazer como? O valor nominal, agora no momento mais recente, que vai ter um poder de compra igual a de um valor nominal que foi estabelecido no passado, vai ser calculado de que forma? Eu vou pegar o valor nominal lá do passado, então o valor em julho de 94, e vou multiplicar por 1 mais a taxa de inflação percentual acumulada durante todo o período, né, entre o momento em que eu começo o meu cálculo e o mês para o qual eu desejo realizar o cálculo. Então, aqui no caso, de acordo com a instrução, eu deveria fazer como? Então, primeiro vamos calcular ali para R$ 200. Eu vou substituir aqui para 200. Então, eu teria que fazer como? Eu teria que pegar o valor e multiplicar por 1 mais a taxa de inflação acumulada em todo o período. E aí, no caso, então, o poder de compra representado por R$ 200 em julho de 94, corrigido monetariamente pelo IPCA, seria R$ 1.297,25. Ou seja,
pelo IPCA, R$ 1.297,25 tem um poder de compra em dezembro de 2020 que é equivalente ao poder de compra de R$ 200 em julho de 94. Aí já no caso de R$ 100, então os valores seriam esses, o que significa que o poder de compra representado por R$ 100 em julho de 94, em dezembro de 2020, ele é representado por R$ 648,62. Bem, só a título de observação, no início do Plano Real, havia uma paridade entre o real e o dólar, de 1 para 1. Se a gente olhar aqui, ó, a taxa de inflação acumulada desde o início do Plano Real, e aí tomando como referência, né, o final do mês de junho de 1994, nós temos 548%. Recentemente, a taxa de câmbio tem ficado próxima a 5,40, 5,30, o que dá uma pista sobre por que a taxa de câmbio está no patamar que está. Isso tem alguma relação ali com a moeda utilizada, no caso real, e a inflação que o país vem sofrendo com essa moeda. E aí, com isso, nós finalizamos a aula. A intenção era fazer alguns procedimentos, né? Aprender a fazer conta de divisão no Excel, fazer algumas formas de formatação numérica, utilizar formas para o cálculo de taxa de inflação acumulada, para variação mensal, para acumulada no ano, acumulada em 12 meses e acumulada entre 2 momentos no tempo quaisquer. Além disso, fizemos um cálculo de efeito da inflação sobre o poder aquisitivo da moeda e também um procedimento de correção monetária.